Boa noite. Iniciamos agora o painel Startups e Governo, encurtando distâncias e aumentando oportunidades. E para o painel eu chamo aqui a doutora Kemi Helena Bomarmaro, ela que é especialista em advocacia pública pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático, IDE, especialista em mediação, conciliação e arbitragem pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático, IDE, e também especialista em Direito Processual Civil pela PUC, procuradora do Estado de... É aqui? Consigo... Normal. Acho que está muito próximo. Agora está sem. Está funcionando? Opa, peraí. E ela também é procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenadora jurídica da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, a Fundect. E chamo também ao palco Camila Medeiros. Ela é designer e servidora pública desde 2008, formada em comunicação pela UNB e especializada em gestão pública pela mesma instituição, além de designer e comunicação pela Coco International School, na Espanha. Na Anvisa, cofundou o Lab Visa e hoje é diretora de inovação da Genova ENAP, liderando iniciativas como GovBR Desafios e Estratégia de Inovação Aberta. Docente na graduação de Administração Pública da FGV, é cofundadora do movimento IGov Inside e Gov Nights, promovendo a inovação no governo. Boa noite, muito obrigada. Bom, falar de inovação é a gente percorrer todo um caminho de negócio. E hoje a gente vai focar as oportunidades que todas as leis, Marco Legal de Inovação, Marco Legal das Startups e outras, como a 14133, que substitui a 8666, traz de oportunidades para as startups no governo. E para começar, então, esse bate-papo, eu vou começar com a Camila. Camila, como as leis, essas leis e outras, estão facilitando o processo de contratação pública de startups? Oi, Leandra. Obrigada. Cumprimentar também a doutora Kemi aqui. A gente está dividindo o painel pela segunda vez, falando sobre compras públicas de inovação, né? Como que os governos têm hoje instrumentos para celebrar contratos com GovTechs. E antes de falar de como as leis estão facilitando a relação entre governo e GovTechs, esses dois bichos muito diferentes, né? Eu queria falar de como é importante, na verdade, de como o governo é uma grande oportunidade, né? Um grande mercado que as startups devem estar atentas. Hoje, o setor de GovTechs global, né, estava estimado, em 2018, estava estimado em 400 bilhões de dólares. E no Brasil, as compras públicas representam aí entre 12% e 14% do PIB. Então, é um mercado muito grande, né? O governo é um grande contratador. E nos últimos anos, de fato, a gente teve uma série de inovações, né, no marco legal, no marco regulatório, que facilita a relação entre GovTechs, startups e governos. A gente tem um marco legal anterior aí, né, que é o marco legal, que é a Lei de Inovação, que traz alguns instrumentos como, por exemplo, a encomenda tecnológica e a aliança estratégica. Mas as duas principais inovações, eu acho, mais promissoras que a gente tem e que, de fato, vem aí dos últimos anos, é o Marco Legal de Startups, que traz para a gente um instrumento do contrato público de solução inovadora, e a nova lei de licitações, que é a 14133, que também modifica, traz novidades na forma como o governo contrata de forma geral. O Marco Legal de Startups, ele tem como objetivo facilitar, ordenar, né, a relação entre
o governo e esse organismo, né, esse tipo de organismo bastante diferente que são as startups, e a lei de licitações vai regular a forma como o governo contrata como um todo. Como a gente está aqui, né, na campus, eu vou dar um foco mais especial no contrato público de solução inovadora, né? O que o contrato público de solução inovadora traz, eu acho que de novidade, de diferença com relação à forma como o governo contrata normalmente? O contrato público de solução inovadora, ele não vai definir exatamente o que é que a gente vai contratar, né? Porque a gente vai contratar uma inovação, a inovação é uma coisa nova, que não existe ainda. Possibilidades. Exatamente. Então, o processo de contratação, de celebração de contrato público de solução inovadora, ele vai partir de um problema e não da descrição da solução, que é como normalmente o governo contrata quando ele faz uma licitação. Então, o que o governo avalia quando ele lança um edital para a celebração de CPSI não é exatamente a solução, porque os critérios, os requisitos da solução não estão dados, né? O que o governo vai avaliar é o potencial de resolução do problema, né? E, se for o caso, a provável economia para a administração pública que pode ser promovida a partir daquele contrato público de solução inovadora. Ele também vai avaliar o grau de desenvolvimento da solução, a maturidade, a viabilidade do modelo de negócio da solução, vai avaliar a viabilidade econômica da proposta, né, considerados os recursos financeiros disponíveis para a celebração dos contratos, e uma demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação a outras opções, né, funcionalmente equivalentes. Então, é uma novidade, na verdade, muito grande quando a gente pensa na forma como o governo contrata, né? Contratar inovação não é contratar copo de plástico ou a resma de papel, né? A gente precisa observar outras coisas, e o mais interessante aí é que a gente já tem alguns casos, né, bem-sucedidos de celebração de CPSI, de contratos públicos de solução inovadora por governos aqui, Brasil afora, né? Tanto nos níveis municipais, como a gente também tem algumas iniciativas também com contratos celebrados, por exemplo, com empresas públicas, que, diga-se de passagem, assim, né, são grandes contratadores, aí representam uma parcela bastante considerável desses 14% do PIB, né, que estão, enfim, mobilizados aí nas compras públicas de inovação, nas compras públicas. Bacana. A gente vai falar mais sobre esse processo, mas agora eu vou dar um olhar agora para uma visão de um Estado. E aí, doutora Kemi, qual o papel do Estado na regulação da lei de inovação? E aí a gente já volta para essa questão de compras e todos os benefícios. Boa noite. É um prazer estar aqui, dividindo o painel novamente com a Camila. E obrigada pelo convite, Leandra, né, pelo SEBRAE. Quando a gente fala nas medidas de estímulo que vieram, né, pelo Marco Legal de Inovação, a gente tem que observar que a lei federal ela trouxe diversas novidades, né, que a lei não trazia para nós até então. Então, essas novidades elas vieram tanto em relação à administração pública, como o governo pode contratar. Vieram novidades também em relação às ICTs, às universidades, e novidades também em relação ao setor empresarial. Eu vou destacar aqui algumas medidas de estímulo que vieram, que eu acho que merece uma importância. Primeiro, a subvenção econômica. A subvenção econômica é a forma que o poder público pode subsidiar, né, financiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas. E temos também uma novidade que é o bônus tecnológico. Através do bônus tecnológico, o poder público ele faz uma subvenção a microempresas, a empresas de pequeno, médio porte, para que elas possam utilizar, compartilhar de infraestrutura para suas pesquisas e desenvolvimentos, para que elas realmente geram uma novidade na sua produção ou no seu processo e possam alavancar essa produção. Temos também a possibilidade de financiamentos, ou seja, o poder público ele pode subsidiar um financiamento
para o setor, oferecendo uma política especial de crédito. Temos também incentivos fiscais, ou seja, pode acontecer de ter uma política tributária específica para aquele setor de inovação. Temos também a concessão de bolsas de pesquisa e duas novas modalidades de contratação da administração pública. Uma que seria a encomenda tecnológica, onde a administração ela pode contratar diretamente atividade de pesquisa, desenvolvimento, para a solução de um problema técnico ou obtenção de um produto, serviço ou processo inovador. Essa questão da encomenda tecnológica nós vimos acontecer na pandemia, quando o Brasil contratou a vacina da AstraZeneca, que ainda estava em processo de desenvolvimento. E isso foi uma contratação inovadora, porque, na verdade, poderia até ter fracassado, mas o Estado tinha o poder de fazer essa contratação, assumindo aquele risco em prol da sociedade. E, por fim, nós temos essa modalidade de contrato público de solução inovadora, que a Camila bem retratou, né, que seria uma possibilidade da administração pública contratar uma solução diferente para um problema que ela tem, né? E isso também, lógico, a administração ela acaba assumindo esse risco, porque toda inovação, o risco é inerente, então a gente não tem certeza se aquele produto, se aquela solução realmente será viável. Mas o legislador ele vem aqui e permite que a administração assuma esse risco também em prol da inovação. Tá? Então, assim, todas as medidas de estímulo, elas refletem possibilidades que a lei federal traz. Mas cabe a cada Estado executar a sua política, de acordo com a sua realidade. Porque nós vivemos num país de dimensões continentais. Cada Estado tem a sua realidade socioeconômica, cultural, né, o seu território, as suas realidades, os seus interesses, suas necessidades. Então, o governo ele tem que efetivar uma política de acordo com aquela necessidade que ele vislumbra. E o Estado ele tem uma competência de estabelecer a regulação dessa lei, trazendo não só essas medidas de estímulo da lei federal, mas também ele pode trazer políticas complementares. Tá? Então, assim, o Estado de Mato Grosso do Sul, que é o estado, né, que eu pertenço, nós estamos trabalhando num projeto de lei que hoje está em trâmite ainda no Poder Executivo. E lá nós propusemos trazer todo esse arcabouço legislativo do marco legal e também fomos um pouquinho além, porque nós criamos um fundo estadual de investimento. Então, esse fundo ele é um compromisso do poder público para fomentar, de fato, as atividades de pesquisa e inovação no Estado, porque sem recursos a gente não faz a política, né? Então, a partir do momento que a gente tem um fundo, a gente tem um compromisso de executar. E isso gera um ambiente de negócios muito propício, porque você facilita, né, todo esse trabalho, esse processo de inovação, para que as empresas realmente sejam atraídas para trabalhar no Estado e, na verdade, sejam também criadas e estimuladas a ser mantidas ali dentro, né, do nosso Estado, em prol do desenvolvimento regional. Tá? Então, tudo isso, obviamente, vai garantir uma maior competitividade na disputa comercial e o ganho é não só para a sociedade, mas para o governo, até de forma direta ou indireta. O que é bacana é que, numa lei, então, ela prevê desde a parte da pesquisa, como a parte do uso dessa pesquisa por parte da sociedade. E quando você traz a importância de um fundo ou outras formas de subvenção, que nada mais é do que um recurso público destinado ou a um fim de pesquisa ou a conclusão e experimentação de um negócio na prática, é um recurso que muitas vezes essa empresa ela não tem que devolver. Então, ele é para conclusão. E isso é muito sério, porque a gente não... Quando você diz a gente precisa do recurso para a política, mas a gente precisa também do recurso para o desenvolvimento. Não existe negócio sem dinheiro. Ninguém abre uma empresa se não for para ganhar dinheiro, para ter lucro com aquilo, nem que seja para pagar as contas. E o que é muito bacana é que nas duas falas aqui a gente percebe que essa mudança de lei, essa mudança da evolução no Brasil do uso das leis, elas permitem que novos negócios, negócios simples, negócios que não têm grande faturamento ainda, negócios que estão na fase da experimentação, negócios que têm um CNPJ, possam ter na sua carteira de cliente um governo. E aí, eu pergunto, complementando aqui com a Camila,
Dentro dessas possibilidades, como que o governo está, então, incentivando que essas startups possam, de fato, estar mais próximas do poder público? Você trouxe alguns exemplos de forma, inclusive a CPSI é uma, mas existem várias outras formas, além de outros tipos de relacionamento, desde a capacitação, de aproximação. Então, conta um pouquinho mais para a gente dessa amplitude que o cenário hoje traz. Quando a gente pensa, né, no fluxo, né, de para a construção dessa relação entre governo e GovTechs ou ICTs, né, a gente consegue observar vários atores, né, que são fundamentais ao longo desse processo, e todos esses atores precisam estar, em primeiro lugar, embarcados, né? Eles precisam estar capacitados, formados, né? A doutora Kemi trouxe aqui apresentou, né, uma lista de instrumentos jurídicos, né, que permitem que o Estado se relacione com negócios, com ICTs ou com GovTechs, enfim, né, com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras. Eu destaquei, quando eu comecei a falar do CPSI, então é importante que todo mundo esteja embarcado, todo mundo conheça esses instrumentos, tanto do lado do governo, quanto do lado, obviamente, do mercado, né? Do lado do governo, a gente tem feito, obviamente, um esforço muito grande de formar os servidores, né, todos os atores ao longo dessa cadeia, mas também de oferecer, estruturar programas que facilitem que o tomador de decisão na ponta, a pessoa que é o dono do problema, consiga celebrar um CPSI, uma ETEC, enfim, né? Fazer um concurso, por exemplo, usando a 14133. Então, do lado do governo, a gente tem feito todo esse esforço de formação e de oferecimento de programas estruturados que facilitam a vida do gestor. Do lado do mercado, o governo também tem trabalhado no fortalecimento, né, do ecossistema de startups, né, e de ICTs, mas com foco em GovTechs também, né? Então, eu posso enumerar aqui, por exemplo, o Inovativa, que era um programa, um programa do MIDIC, que tem como objetivo fomentar a quantidade de startups. E aí o grande encontro entre esses dois mundos, né, o mundo das startups, o mundo das GovTechs e do governo, ele vai estar, muitas vezes, intermediado por programas de inovação aberta. E aí a gente tem alguns casos muito interessantes no Brasil de programas de inovação aberta que têm cumprido esse papel, né? Tem facilitado a conexão, né? Aumentado a permeabilidade do Estado para o conhecimento, para a tecnologia que é produzido fora dele, né? E ajudado também as GovTechs, as startups, a entrarem para dentro do governo, né? Identificarem oportunidades de contratação no governo. E aí eu vou destacar o Programa de Inovação Aberta do Estado de Pernambuco, de Recife, né, que é o EITA, que é um programa que já está com as soluções sendo testadas dentro da prefeitura. E a gente, lá na ENAP, também tem um programa de inovação aberta, que é o Desafios, gov.br/desafios. Eu quero aproveitar, inclusive, para dizer que, neste momento agora, a gente tem um edital que está aberto lá no gov.br/desafios. É um edital de 24 milhões. A gente, feito em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a FINEP. A gente está é a terceira chamada já de identificação, né, de soluções de inteligência artificial para resolver problemas de governo. As inscrições estão abertas até o dia 11 de abril. Então, né, fiquem atentos aí. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né, de apresentar aí projetos para esse edital. E esse edital, deixa eu achar aqui todas as informações direitinho, para eu não falar nada equivocadamente aqui, né?
Nesse edital, a gente tem desafios da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da Comissão de Valores Imobiliários, do Inmetro e do INSS. São esses os órgãos parceiros aí nessa terceira chamada de soluções de inteligência artificial que a gente está promovendo, né? E vocês podem encontrar aí no gov.br/desafios as informações sobre essa chamada que está aí aberta até o dia 11/4. Então, esses programas estruturados de inovação aberta, né, eles são a forma como o governo está estruturando, está facilitando esse relacionamento entre as GovTechs, as startups e os órgãos de governo. O que é bacana é que diversos desses programas têm recurso envolvido. Recurso na questão de pessoas querendo conversar a respeito e recurso na forma de investimento sendo colocado para o desenvolvimento do projeto e parte para a aplicação do projeto. Eu ouço muito alguns empresários dizer que a gente ainda precisa de mais coisa. Mas eu ouso a dizer que nós temos que comemorar muito. Porque há 5 anos atrás não era assim. Há 5 anos atrás nós não tínhamos um arcabouço de leis nos ajudando, inclusive, nesse diálogo próximo com o governo. Leandra, só fazendo um parênteses, assim, o nosso marco legal de startups ele é uma referência global. Eu tive 2 semanas atrás numa reunião da OCDE e o marco legal de startups é um caso de referência para a OCDE. Então, a gente tem um marco legal moderno, a gente tem um marco legal suficiente, né? A gente tem os instrumentos tão dados que são perfeitamente possíveis de ser aplicados, né? E eu acho que é super importante a gente incentivar, não só o governo, obviamente, né, a se apropriar e a utilizar esses instrumentos, mas também do ecossistema de inovação, de estar atento aos editais que são abertos, que são lançados, né, que participem, que se mobilizem. O Brasil tem um grande ecossistema de inovação, né, de startups também. A gente tem um relatório do CAF, né, que destaca o quanto que o ecossistema de GovTechs no Brasil ele é maduro, é uma referência também na região. Então, incentivar também as GovTechs e as startups para olhar para o governo, acompanhar os editais e olhar para o governo como uma possibilidade de fato, assim, um mercado de fato a ser explorado. Eu vou complementar aqui a tua fala. Eu sou do Sebrae, né? E no Sebrae a gente tem uma plataforma em que hoje tem 9.000 startups cadastradas ali dentro. Dessas 9.000, a hora que você pesquisa na área de GovTech, a gente não tem mais do que 100. Só que a hora que eu olho o tipo de negócio das outras 8.900 startups, muito das atividades converge com aquilo que é pedido nessas demandas de governo e de prefeituras e de órgãos públicos de uma forma geral. O grande desafio nosso agora é fazer ser percebido pelos pequenos negócios a possibilidade de também ter na carteira de cliente o governo. Então, o nosso papel hoje como painéis como esse é desmistificar que o processo é complicado. Não é mais aquele processo de licitação, não é mais aquele processo em que você tem que comprovar que você já tem experiência no governo. O que você tem que comprovar agora é que você tem experiência com a solução que você está entregando, que você vai garantir que aquela solução, que aquele projeto, que aquele produto funcione. E aí, para complementar, que é muito bacana, a doutora Kemi, hoje, ela está atuando na fundação de pesquisa do Estado de Mato Grosso do Sul, em que tem diversos projetos que incentivam a conclusão da pesquisa. E aí, nesse sentido, eu vejo que o governo, né, ele tem incentivado a colaboração de startups e instituições públicas. E aí, traz um pouquinho, então, para a gente qual é o grande desafio, o que mais a gente tem favorável nesse momento, neste cenário. Leandra, a gente tem que
primeiro contextualizar essa questão da produção científica que existe no Brasil, né? O Brasil, ele tem, nos indicadores de produção científica, o Brasil ele tem um destaque, ele está em 13º lugar, ele alcança a marca de 78.940 artigos publicados no ano de 2021. Ou seja, o Brasil ele possui realmente um sistema robusto de pesquisa, uma relevante formação de recursos humanos. Mas quando a gente analisa a questão do registro de patentes, ou seja, o registro daquilo que foi inovador, né, pelo pesquisador, essa marca, o Brasil cai para a 26ª posição, com apenas 548 pedidos em 2022. Ou seja, o avanço da ciência brasileira, ela não refletiu na melhoria dos indicadores tecnológicos e de inovação na empresa. Tá? Isso por quê? Porque a legislação ela não permitia que esse conhecimento gerado na academia ele pudesse reverter e ser melhor aproveitado pela sociedade e pelo setor empresarial. E é por isso que adveio o Marco Legal do Ciência e Tecnologia para trazer essa aproximação do que é ciência, efetivamente tecnologia e inovação. Além daqueles todos os estímulos que eu já tinha mencionado aqui anteriormente, nós temos os estímulos à constituição de alianças estratégicas, justamente para o desenvolvimento de projetos de cooperação entre as ICTs, as empresas, as entidades privadas sem fins lucrativos. Nós temos uma autorização legal para que as ICTs, integrantes da administração indireta, agências de fomento, empresas públicas, sociedade de economia mista, elas possam participar minoritariamente no capital social de empresas. E temos também autorização para que a administração pública, agências de fomento e ICTs, elas possam apoiar a criação, a implantação dos ambientes promotores de inovação. E, além disso, nós temos também, a legislação ela facilita o processo de transferência de tecnologia da ICT para o setor privado. Então, assim, o legislador, como a Camila bem já registrou, ele abriu a porta para que toda essa cooperação entre academia, governo, setor produtivo, ele possa acontecer. Essa cooperação ela é fundamental para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional. Isso tudo reverte para a sociedade. O que nós precisamos é realmente difundir todo esse conhecimento, como nós estamos aqui nesse evento, para poder tirar do papel e ver isso na prática acontecer. Muito bacana. A gente vê nitidamente na fala da Camila e da doutora Kemi a evolução que nós estamos tendo nesse processo, tanto da academia ao mercado, como do governo ao mercado. E agora também precisamos do movimento do mercado com a academia e do mercado com o governo. Então, é isso que o momento justo desses editais, dessas chamadas, das possibilidades das compras. E eu estou no Mato Grosso do Sul, a gente trabalha com 40 municípios na questão de melhorias de compra, melhoria para a transformação no território via cidade empreendedora. E é nitidamente claro, em quase 100% desses 43 municípios, a necessidade que esses funcionários públicos estão de melhorar processos, de trazer resultado e performance para dentro da atividade diária deles. E aí, isso é muito bacana, porque, Camila, você dirige a INAP. A INAP, ela forma, ela leva a formação, o conteúdo, o aperfeiçoamento desse funcionário público. Quais são os desafios hoje? Como que a gente consegue fazer com que, porque a lei está valendo e você vê agora o momento, eu vejo pelo menos lá na ponta, uma ansiedade em querer aplicar, mas a gente ainda tem alguns caminhos a percorrer, desde a capacitação, processo, experimentação, e aí assim, ajude a gente nesse momento de entender como que a gente avança os dois lados e que a gente tenha o melhor proveito desse processo. Eu acho que o principal desafio do lado do governo é a gente promover uma cultura de inovação dentro do governo e diminuir a insegurança do servidor, né? Que vai assinar, no final das contas, né, o processo, vai assinar o contrato. Então,
Do lado do governo, acho que o principal é isso, é a gente promover uma cultura de inovação e a gente diminuir a insegurança dos servidores públicos. E aí, um remédio para esses dois problemas são justamente as iniciativas de inovação que a gente vem assistindo, né, surgir dentro da administração pública ao longo dos últimos anos. Eu estou aqui com o resultado de um mapeamento de GovTechs que saiu, acho que tem umas 2 semanas, que foi realizado pelo Brasil Lab, em que a gente tem mapeadas hoje pelo menos 6 programas de inovação aberta no Brasil. Mas a gente tem mais de uma centena de laboratórios de inovação, de hubs de inovação, de parques tecnológicos, de sandbox regulatório, né? Todos esses ambientes que estão, esses organismos, esses ambientes que estão preocupados na promoção da inovação no governo. Assim, notadamente com esse viés de relacionamento do governo com o conhecimento e com a tecnologia de identificação e incorporação do conhecimento da tecnologia que é desenvolvido fora da administração pública. Está muito claro e está dado, eu acho, né? Acho que tem que ser um ponto de partida para a gente que o governo sozinho ele não vai conseguir resolver todos os problemas, né? A gente não tem todo o conhecimento e a gente não tem toda a tecnologia, a gente não tem todo o conhecimento técnico, mas a gente também não tem todo o conhecimento da realidade na ponta. Como a doutora Kemi falou, né, a gente vive num país continental, as realidades territoriais são muito diferentes, né? Então, se a gente considera que a gente, especialmente, esse é um recado, acho que faz muito sentido, especialmente para nós da administração pública federal, né? Se a gente acha que a gente aqui de Brasília vai resolver o problema do Brasil, a gente não vai virar essa chave, assim, né? A gente não vai chegar lá. Então, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa da tecnologia que está fora do governo e a gente precisa da territorialização, né? Explorar a vocação econômica dos territórios, né, para o desenvolvimento de soluções que podem ser incorporadas pelo governo, mas também podem ser usadas pela sociedade. Então, a gente tem, né, visto surgir esses organismos dentro do governo. Eu acho que eles são o principal remédio. Apoiar o surgimento desses organismos é muito importante para a gente ver a transformação que a gente quer, né? Porque os laboratórios, os hubs, os parques tecnológicos, os sandbox regulatórios, eles são instrumentos de transformação da cultura, né? E de diminuição da insegurança dos servidores públicos para inovar. Bom, esse painel é um bate-papo. Alguém tem alguma pergunta que queira, alguma coisa, algum ponto específico de CPSI, de como funciona esse diálogo do governo com as startups? Obrigada. Meu nome é Ana, eu venho desse universo de startups e eu confesso que eu já dei muita mentoria falando, fujam do governo. Não é o melhor cenário para falar isso, mas isso em 2015, 2016, assim, era absurdo você pensar que uma startup que está lutando para sobreviver ia, foca no governo. Era um atestado de, tipo assim, cara, você vai morrer, entendeu? E hoje, com essas novas políticas, eu estou realmente impressionada. Eu fui para o universo privado, então está sendo excelente para mim estar aqui. Muito obrigada. Não só pela didática, mas pela clareza que todas vocês trouxeram. Parabéns mesmo pelo painel. Estou bem feliz, impressionada. Para uma startup, assim, de forma bem prática, uma que está no estágio ainda de protótipo de MVP, outra que está num estágio já de validação da solução no mercado e outra que está numa fase de escala. O quanto realmente
foi facilitado e o quanto que essas startups hoje vale a pena falar assim, cara, não foca tanto aqui, o governo é uma oportunidade. Qual que é a agilidade de contratação nisso? Igual comentou, o edital já está na terceira chamada. Quando que foi essa primeira chamada? Qual que é a expectativa de efetivamente contratação? Quando que recebe isso? Tem empresas hoje em dia que demoram 6 meses para pagar uma startup. Não hoje em dia, mas assim, antigamente tinha muito disso, né? Como que é isso hoje, de forma que realmente facilitou, trouxe fluxo de caixa e a galera consegue trabalhar? Obrigada. Eu vou começar respondendo, se eu puder. Vem, Leandro. Então, nesse caso específico que você citou, né, que a gente está no terceiro, de fato, no terceiro edital, em parceria com a FINEP, esse terceiro edital ele está sendo lançado 1 ano e meio depois do primeiro edital, ok? Então, o terceiro edital foi lançado tem mais ou menos 1 mês, possivelmente, um pouco menos, porque ele tá aberto até dia 11/4, né? Um pouco menos. E no momento que a gente estava lançando o edital, a gente também estava celebrando 8 contratos do segundo edital e estava mostrando também nesse mesmo evento os primeiros resultados de 2 projetos que estão em andamento. Um projeto na Anvisa e o outro projeto era na ANS, talvez. Eu não me recordo agora exatamente qualquer outro órgão. Então, veja, em 1 ano e meio eu estou celebrando, né? Eu estou lançando o terceiro edital, mas eu já estou celebrando 8 contratos do segundo edital e eu já estava mostrando os resultados, né, do primeiro edital, que foram, acho que foram 6 contratos celebrados com o GovTex do primeiro, né? A gente trouxe 2 de exemplos, mas os outros contratos estão todos rodando, né? Então, esse edital de inteligência artificial, ele é um edital de subvenção pela FINEP, né? Então, ele é um recurso de apoio para o desenvolvimento, ele não é um empréstimo, ele não é um prêmio que é pago, né? E aí os contratos estão variando aí de 1 milhão e poucos até 2 milhões e meio, mais ou menos, né, para cada uma das GovTechs, para elas desenvolverem os projetos ao longo de 24 meses, tá? Então, nesse caso objetivo que eu posso te dar de panorama é esse. No caso do CPSI, a gente tem era um pouco diferente, né? Porque esse instrumento do desafio de inteligência artificial, como eu falei, né, é uma linha de subvenção da FINEP. No caso do CPSI, o contrato você vai celebrar e o contrato é orçamento do órgão, né? Daquele órgão. Então, tem uma outra característica. O CPSI, o limite de valor de contrato do CPSI é R$ 1.600.000, 12 meses mais 12. Certo, doutora? Até complementando a sua preocupação em relação ao pagamento, a legislação, inclusive, permite que se faça pagamento antecipado no contrato público de solução inovadora. E, inclusive, essa questão que você mencionou, eventualmente a startup está ainda em fase de iniciação, ideação, isso não é um problema. Inclusive, a legislação permite que se contrate pessoa física. Não precisa nem ser pessoa jurídica, porque a questão do contrato público de solução inovadora é justamente trazer a inovação, a solução diferente daquilo que a administração está habituada a contratar. Então, a legislação permite, sim, que haja a efetivação da forma que você pontuou. Aí eu vou complementar a complementação. Os 12 meses mais 12, depois a gente tem uma opção de contratação de fornecimento, né, da contratação que foi desenvolvida, né, da solução que foi desenvolvida ao longo do período da vigência do contrato público de solução inovadora. É muito importante distinguir o contrato público de solução inovadora, na verdade, distinguir todos esses instrumentos para a contratação, né?
para a celebração de parcerias e contratações de inovação da contratação pública normal e corrente, que é da falecida 8666 e a atual 14133. São coisas distintas, né? Por isso é que a gente consegue celebrar um contrato público de solução inovadora e depois celebrar um contrato de fornecimento. Eu acho que é muito interessante aqui como começa esse processo. Esse processo lá na prefeitura ou num governo, ele vai começar em cima de uma publicação de uma necessidade, de uma dor. Ela não vem com uma solução. Então, eles trazem a público que a prefeitura ou aquele órgão precisa de algo que sane um problema de vazamento de dados, por exemplo. E aí, as empresas, as ideias, vêm e começam a responder essa demanda. E aí, quando elas falam que existe a possibilidade de conversar, nesse momento, em algum momento do edital, tem um momento em que a empresa, a startup ou pesquisador lá, ele conversa com as pessoas do órgão que está demandando aquilo ali. Então, é um momento de conversar entre, olha, acontece isso. E aí, nesse momento, a empresa vai poder ouvir o que ela pode propor para aquela solução. E, a partir dali, começa, conforme a chamada, estabelecer as regras dos contratos e do aporte de recursos, se vai ser inicial ou não, e também o tempo determinado para validação, em que se testa aquela solução, se comprova se deu certo, e aí vai para o contrato final. O que é interessante, esse processo todo, ele substitui o que antigamente a gente chamava da licitação. Então, ele pode depois fazer os contratos de fornecimento, porque durante toda essa conversa, de toda essa evolução, foi comprovado tanto o processo de inovação, capacidade de fornecimento, resolução do problema, ganho de resultado. Então, fica bem claro e documentado o processo. Então, isso é um ganho muito grande. E quem participa do processo está aprendendo na prática uma nova forma de contratar, de experimentar uma solução inovadora, passar confiança no relacionamento de uma grande empresa, porque o governo e a prefeitura é uma grande empresa, com um pequeno fornecedor. E quando a Camila traz o sandbox, é o momento, inclusive, de se experimentar isso em ambientes seguros, para se errar, para se testar, para se conversar e experimentar. Então, só complementando um processo para ficar mais claro para uma startup, aonde ela pode ver isso na sua prefeitura, no seu governo ou em chamadas que estão abertas. Né? Clareei? Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite. Bom, pessoal, eu sou o CEO de uma empresa, startup, na verdade. Faz 8 anos que eu trabalho com startups. Só que eu queria... Nossa cabeça, quando a gente é startupeiro, que a gente fala, é pensar em algo escalável. A gente quer faturar X esse ano, 2X no próximo. Só que, quando eu vejo o governo envolvido, eu não consigo ver isso a longo prazo. Eu queria entender com vocês... Eu percebi que tem um contrato, 24 meses. E depois, como que eu posso manter esse negócio a longo prazo com o governo? Qual o meu interesse em me envolver com o governo por conta disso? Bom, essa questão da escalabilidade, ele vai ter um ótimo... Na verdade, você vai ser um exemplo, né, se essa solução, obviamente, for aceitada, foi aceita, né, pelo governo, de ser eventualmente contratado por outras administrações. Porque, às vezes, uma solução que é apresentada num determinado estado pode servir e ser interessante para outros estados ou para outros municípios. Então, assim, é interessante, sim, que a startup venha desenvolver alguma solução inovadora, porque, às vezes, o problema ele pode ser o mesmo. Né? Um problema que acontece em algum lugar pode acontecer no outro, ter aquele mesmo problema. Então, aquela solução pode servir para os demais. E aí você, eventualmente, teria esse ganho de contratos, né, futuros. E esse seria, eu acho que o grande interesse para os empresários.
O CPSI ele tem esse prazo de 12 mais 12 meses, mas isso é para apresentar a solução inovadora. Se aquela solução realmente se refletir como uma solução adequada para aquele problema, aí tem o contrato de fornecimento. Aí esse contrato de fornecimento seria como uma contratação direta, sem licitação. A legislação permite que faça a contratação direta, entendeu? E aí teria o prazo do contrato depois. Agora, depois que aquilo já está desenvolvido, ele já deixa de ser inovador, ele já entrou no mercado e, obviamente, ele poderá ser contratado de outras formas por outras entidades. Ele está perguntando se existe risco de outras empresas pegarem esse contrato depois. Veja, eu celebro um contrato de um CPSI e eu vou fazer eu vou dispensar a licitação, assim, eu vou fazer uma contratação direta. Eu não vou abrir uma concorrência, porque eu vou dizer, olha, eu abri um edital, coloquei esse problema, apresentei esse problema, eu selecionei entre esses diferentes projetos, essas diferentes alternativas de construção de solução, porque o contrato público de solução inovadora, ele requer haver risco tecnológico. Então, ele não é eu falei, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? Se não há risco tecnológico, se é uma coisa que já existe, se quer de prateleira, eu não vou fazer um contrato público de solução inovadora. Então, no final, eu estou dispensado de fazer uma concorrência, eu vou fazer uma contratação direta daquela solução. Aí você falou de escalabilidade, né? Nós somos 5.568 municípios no Brasil. O problema da Secretaria de Educação de Orobó é possivelmente o mesmo problema da Secretaria de Educação de, sei lá, São Caetano do Sul, entende? Ou, não sei, vamos falar... Brasília? De Brasília, ou de uma cidade do Mato Grosso do Sul, entende? Então, eu tenho falado muito sobre os municípios como um grande mercado, acho que talvez o principal mercado para as GovTechs, né? E veja, uma EdTech que vende para sistemas privados de ensino pode vender para secretarias de educação, né? Health Techs que vendem para redes hospitalares, redes de hospitais privados, pode vender para o SUS, né? Então, a gente... eu estou falando só de duas setoriais, né? Só de saúde e de educação. Mas a gente tem, enfim, muitas oportunidades nos 3 níveis. Isso também é uma coisa importante. Estou falando dos municípios, são quase 5.600, mas a gente tem os estados e a gente ainda tem o governo federal. Então, eu acho que oportunidade não falta. E também existem as paraestatais. Também as estatais. Entendeu? Né? Então, não é só o governo, é todos os que usam recursos de governo. Correios, sim. Petrobras, por exemplo, fez o próprio Petrobras fez, né, um edital de CPSI. Então, é isso, a oportunidade, gente, não falta. Respondido? Vai experimentar? Alguma pergunta a mais? Bom, a gente ainda tem... Eu não vi a plaquinha do tempo, mas então vamos lá. Então, assim, a gente trouxe aqui um cenário, e acho que agora ficou bem claro, de como as startups podem aproveitar ao máximo essas oportunidades. E para encerrar, já quase ao final aqui, eu vou fazer uma pergunta tanto para a Camila como para a doutora Kemi. Que dica que vocês dão para o público que está aqui em entender mais desse processo, avançar nessa dinâmica aonde eles estão? Porque, assim, nós estamos num processo de mudança. E a mudança, nós devemos ser os agentes da mudança. Enquanto nós devemos ser os agentes da mudança, se você está à frente de uma secretaria, se você está à frente de um trabalho numa empresa, se você está à frente de uma startup,
Ainda temos 10. É que eu vi agora há pouco era 15. Que bom. Então, vamos nessa, depois a gente vê. Que dica que vocês dão para quem está aqui de fazer a diferença neste cenário de mudança que a gente tem? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas, o público em geral, o setor empresariado, ele tem que ficar atento aos editais, tanto de governos quanto de fundações de amparo. Todos os estados hoje, acho que exceto um estado da federação, possuem fundações de amparo à pesquisa. E essas fundações, elas lançam sempre vários editais, tanto de subvenção econômica quanto de bônus tecnológico, várias chamadas que podem alavancar esse setor empresarial, essa inovação de novos produtos, novos serviços. Então, existem muitas oportunidades aí, para que, assim, basta ficar atento a esses editais, esses sítios do governo geral e fundações, que muitas oportunidades existem, todos os dias. Quer complementar? Não, eu ia falar exatamente isso, né? Eu acho que é isso, a forma que o governo tem de divulgar as oportunidades, né, os chamamentos, são justamente os editais. É ficar ligado nos editais de órgãos da administração, editais de empresas públicas, que também se utilizam desse mesmo instrumento. E eu acho que essa dica da doutora Kemi, né, de ficar ligado nos editais do sistema de ciência, tecnologia e inovação, né, de editais de subvenção, ou de outros instrumentos de financiamento, eu acho que é um bom caminho assim, para identificar oportunidades. Bom, a gente estava comentando ali atrás, né, Camila, que é um novo desafio. E aí a gente tinha comentado de bater um papo sobre quais são os planos do governo para fortalecer ainda mais a relação com as startups. Eu acho que é um pouco o que eu estava falando, né? Assim, dos nossos programas de inovação aberta. Essa agenda está vindo muito forte, articulada com a agenda de transformação digital. Hoje, o Brasil é uma liderança na transformação digital em governo. O último índice do Banco Mundial colocou o Brasil em segundo lugar em transformação digital. Então, há um movimento, né, em marcha de desenvolvimento e incorporação de tecnologia para o governo. Hoje nós temos, no nível do governo federal, a gente tem a estratégia de governo digital, e para os níveis subnacionais a gente tem a estratégia nacional de governo digital, que orienta, apoia, né, os níveis, a administração pública dos níveis subnacionais nos seus processos de transformação digital. A Escola Nacional de Administração Pública, que é onde eu trabalho, onde o Genova está localizado, Genova é a diretoria de inovação, a gente tem um laboratório de inovação lá, a gente tem um programa de inovação aberta, e um programa também de transformação governamental. A gente apoia órgãos de governo, né, na identificação de problemas e na identificação ou na construção de soluções para esses problemas. Nós somos uma escola vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E esse ministério hoje tem feito caravanas federativas. A gente tem ido até os estados para apoiar os estados no desenvolvimento de capacidades estatais, né? Então, a gente oferece uma série de serviços para os estados. E um deles é justamente apoiar os estados na execução de projetos de inovação, inclusive em projetos de inovação aberta. Então, o governo federal está muito preocupado em apoiar os estados e os municípios, apoiar órgãos da administração pública federal, mas também estados e municípios nos processos de transformação digital, indo até os estados, né, proporcionando acesso mais facilitado a ferramentas, a instrumentos, a abordagens que possibilitem que o Estado enderece aos desafios que ele tem de forma mais rápida, mais assertiva, mais fácil, inclusive. Então, para além de todas as iniciativas de inovação que eu
corri atrás do número que eu estava falando, né? A gente está falando de mais de uma centena, mas, na verdade, a gente está falando de mais de 400, hoje, mais de 400 iniciativas de inovação no setor público, né? Então, é isso, a gente oferecendo esse apoio no nível federal, né? Oferecendo esse apoio para os níveis subnacionais, apoiando nos processos de transformação digital, direcionando parte dos recursos, por exemplo, do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento de soluções de base tecnológica para o governo. Esse chamamento de soluções de inteligência artificial, por exemplo, que a gente está fazendo de forma, né, apoiando a FINEP, justamente, né, foram 80 milhões nessa linha de subvenção e esse edital agora 24 milhões. Então tem muita coisa acontecendo, assim, tá fervilhante. Eu acho o momento, assim, do governo de proporcionar instrumentos jurídicos, né, mas também mecanismos estruturados que possibilitam um relacionamento entre o governo e ICTs, entre o governo e GovTechs, para a gente endereçar os problemas. E os problemas do governo, gente, são os nossos problemas, né? São os problemas, são os meus problemas, são os seus problemas, são os problemas dos nossos pais, dos nossos filhos. Então, eu acho também que, para além da oportunidade de escalar, né, é também uma oportunidade de empreender com propósito, né, de ver a transformação, poder ver a transformação da realidade acontecer a partir do nosso trabalho, né, do nosso trabalho enquanto CT, do nosso trabalho enquanto GovTech. Então, enfim, tem muita coisa rolando, de fato. Que bacana. E a nível estadual, quais são os próximos passos, doutora Kemi? Bom, no estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos trabalhando ainda com o projeto de lei. O projeto de lei ainda não foi aprovado, não foi encaminhado para a Assembleia, mas nós temos fortes expectativas de que será aprovado até metade do ano. E, diante disso, quando ele realmente sair da Assembleia Legislativa, nós teremos aí uma série de oportunidades para efetivar políticas públicas no estado de Mato Grosso do Sul. A gente tem até grandes desafios, tanto ambientais, nós temos o Pantanal, temos a Rota Bioceânica, que vai gerar uma série também de oportunidades de empreendimentos. Então, é um cenário assim, muito positivo para todo esse setor produtivo, empresarial, para trabalhar. Eu acho que nós teremos umas grandes evoluções. O que é bom é que tem muito trabalho pela frente e muita oportunidade. Você ia complementar? Quer? Pode? Ela fez um... Não? Bom, eu acho que esse painel foi riquíssimo, tanto para a gente entender o que já avançamos, como nas possibilidades e oportunidades que todo esse movimento traz. O Brasil, ele é um país que vale a pena, é um país que tem investido em inovação e tecnologia, é um país que não deixa nada a desejar com relação a outros países. O que a gente precisa é aproximar mais das oportunidades, mostrar mais essas oportunidades para que a gente não perca tantos talentos. A gente tem recurso, a gente tem negócios, a gente tem necessidade e tem grandes oportunidades de crescer. Então, esse é o recado que eu quero deixar com esse painel, onde o governo é um cliente e tem dinheiro para pagar a conta. Então, o que a gente deve, nesse momento, é aproveitar tudo isso. Agradeço imensamente, Camila, doutora Kemi, por esse bate-papo, esse rico momento, e espero ter podido mediar aqui esse bate-papo e entregar um conteúdo diferente para vocês. Muito obrigada, boa noite e bom evento.